Dois satélites artificiais, S1 e S2, de massas m e 2m, respectivamente, estão em órbita ao redor da Terra e sujeitos ao seu campo gravitacional. Quando o satélite S1 passa por um determinado ponto do espaço, sua aceleração é de 7 metros por segundo ao quadrado. Qual será a aceleração do satélite S2 quando ele passar pelo mesmo ponto? A primeira coisa que precisa ser considerada quando o enunciado fala em aceleração é de que tipo de aceleração o texto se refere. Afinal de contas, é preciso lembrar que nós temos dois tipos de aceleração: a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial, aquela que aparece nos movimentos variados, porque é responsável pela variação do valor da velocidade, enquanto que a aceleração centrípeta é a que aparece nos movimentos curvilíneos, como os movimentos circulares. A aceleração centrípeta, que é responsável apenas pela variação na direção do vetor velocidade. Ora, acontece que no caso dos satélites, que giram em órbitas circulares ao redor da Terra, a manutenção dessa órbita depende da atração gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite, a chamada força gravitacional de Newton, que aponta na direção do centro da Terra. Neste caso, temos então a força gravitacional fazendo o papel de resultante centrípeta. Desenvolvendo essa expressão a partir do que nós conhecemos, tanto da lei da gravitação de Newton, quanto da segunda lei do próprio Newton, nós sabemos que a força de atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas da Terra e do satélite e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. E, no caso da força resultante centrípeta, o produto da massa pela aceleração centrípeta. Aqui a gente já vai fazer uma descoberta extremamente importante para a resolução da questão, que se constitui, inclusive, num dos erros básicos que todo mundo comete: acreditar que as massas dos satélites vão influenciar no movimento. Acontece é que, estando no espaço, no vácuo, sem resistência do ar, a massa do satélite não importa. Neste caso, a aceleração do satélite, e aí já ficou claro que é a aceleração centrípeta, a única que ele possui nessa condição, não depende da massa do satélite, mas sim da massa da Terra e do quadrado da distância em que o satélite se encontra do centro da Terra. E aqui é preciso que se dê ênfase ao que significa a distância do satélite até a Terra. Contam-se duas parcelas: a altitude que o satélite se encontra em relação à superfície e também o raio da Terra, porque a distância precisa ser medida até o centro do planeta. Ora, mas então, pelo que se pôde ver, a aceleração do satélite significa a aceleração centrípeta, que, como foi determinado, depende da massa da Terra e não da massa dos satélites. Logo, se você era um dos que estava pensando que pelo fato da massa do satélite S2 ser o dobro da massa do satélite S1, a aceleração teria que ser o dobro ou a metade, pode esquecer. O fator determinante neste caso é a distância que o satélite se encontra em relação à Terra. E pelo que foi dito, o satélite S1 passa por um determinado ponto do espaço e o satélite S2 passa pelo mesmo ponto. Logo, se eles estão na mesma posição, ou seja, na mesma altitude, eles vão sofrer então o mesmo valor de aceleração.
A aceleração do satélite S2 é igual à aceleração do satélite S1, 7 metros por segundo ao quadrado, o que nos deixaria com a resposta correta, alternativa B de bola. Curtiu o vídeo? Se tiver curtido o vídeo, precisa dar uma força para o canal. Para ele continuar no ar, tem que ter estatística legal. Uma coisa é o número de inscritos. Então, se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal. E se tu já é inscrito, indica o canal para alguém que está precisando de física. É importante também acompanhar todos os eventos que a gente promove e os outros conteúdos são produzidos além de vídeo. Twitter, Facebook e Instagram. Se tiver ficado alguma dúvida, se quiser mandar alguma sugestão, utilize o espaço dos comentários aí embaixo, beleza? E no final de tudo, não te esquece, dá um joinha aí, ó.